segunda parte do tutorial aqui. Hoje, primeiramente, vou falar sobre percussão um pouco. Então, aqui tem a track da Chemical Plant, o MV que eu já fiz disso. Vou tentar recriar as percussões aqui do mesmo jeito que eu fiz o meu MV. Para fazer o split é o mesmo método, só que como essa track é de Mega Drive, ela vai ter bem mais tracks que teve na do NES, como dá pra ver aqui, mas é a mesma coisa. Então, vou colocar aqui. Vou dar um normalize só para poder visualizar melhor as ondas, mas depois, na hora de fazer o mesmo, você vai deixar a percussão mais baixa que todos os outros instrumentos. Aqui. Então você vê que tem dois tipos de percussão. Então, esse aqui e esse. Esse aqui é o kick, o pedal da bateria, também chamado de bass drum, como ele é uma percussão de frequências baixas. E esse aqui é o snare, que é a caixa da bateria. Então você vai fazer o kick e snare em tracks separadas, já vou mostrar por aqui. Então, para pegar samples, vou pegar desse vídeo aqui. Desse vídeo da VGM, que é o mesmo que eu usei no meu MV. Primeiro, para fazer o kick, eu vou usar esse som aqui. Então eu vou deixar então primeiro vou marcar as partes aqui que tem o kick. Lembrando que você vai deixar o Quantize to Frames desativado para isso. Depois dessa parte aqui, essa minha sequência de batidas se repete pelo resto da música, então depois que terminar isso aqui é só copiar para o resto. Então, pegar a sample do kick, colocar aqui. Esse formato de efeito vai ficar melhor. Então agora eu vou abrir aqui o Track Effects e aqui tem o equalizador. Caso você não saiba como o equalizador funciona, essa parte aqui representa as frequências mais baixas, você pode deixar elas mais altas ou mais baixas por aqui, mesma coisa para cá, quanto mais para a direita mais alta a frequência, quanto mais para a esquerda mais baixa. Dá um reset aqui então. E como falei que o kick é uma batida de frequência baixa, então eu vou reduzir as frequências altas aqui, daí o som fica assim. Para fazer uma comparação. Já ficou melhor. Também pode colocar um smooth antes. O que esse efeito faz é que quanto mais para a esquerda você colocar ele, mais o som fica abafado, e para cá ele faz o contrário. Aí o som vai ficar mais alto então. E aqui no caso acho que vai dar para colocar bastante. Deixa eu ver aqui.
Não ficou perfeito, mas dá para usar como kick. Você também pode usar o Graphic Key, que é uma versão mais avançada e mais precisa desse Graphic Key. Você pode ficar experimentando com ele até que sua sample fique do jeito que você quer. Mas isso varia muito dependendo da sample. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Esse aqui eu achei que ficou melhor do que com o Track Key, essa configuração aqui. Tá, então agora pro snare, como eu falei antes, você vai fazer o kick e o snare em tracks separadas. Então agora o snare, vou pegar Try to help me now, man. pegar esse som, que é um dos melhores snares, que é uma das melhores opções para snare do VGM. Então agora eu vou posicionar aqui, mesma coisa de antes. E é isso, agora é só posicionar aqui. Ok, então agora continuando, vamos para os efeitos. No track aqui, para fazer o snare, você pode baixar um pouquinho as frequências mais altas, para deixar um pouco melhor. E eu também vou colocar um reverb, e vai ficar com esse eco aqui. Lembrando que vai ter um efeito diferente se você colocar um reverb na track do que se colocar ele no event. Porque aqui, vou mostrar aqui, ó, vou colocar aqui o reverb no event, só nesse evento. E agora eu vou mostrar como é diferente aqui se colocar o efeito na track. Você vê que o som continua até mais ou menos aqui. Isso porque se você colocar o reverb só no event, o eco vai ficar só dentro desse evento aqui, e se colocar na track vai ser bem diferente o efeito. Continuando, agora eu vou fazer o hi-hat, ou seja, o prato da bateria. Vou colocar aqui. Que é esse som aqui. Então, para fazer o hi-hat, como ele é um som de frequências altas, geralmente você vai usar o som de uma pessoa fazendo um som de S, ou qualquer outro som de frequência alta que você achar. Uma coisa que é muito usada para fazer hi-hat é o som de alguma pessoa esguichando uma lata de spray que faz aquele som de tss. Tá, então eu vou fazer isso, vou usar a mesma sample que eu usei no MV da Chemical Plant, como eu falei. Start button. It gets bad as soon as Então essa aqui é a sample. Então vou cortar, fazer o time. Ok, agora eu vou colar a sample aqui, colocar um normalize. Eu já tinha ativado ele antes, mas agora eu vou desativar e ativar de novo e aí fica normal. Agora é só cortar aqui. E como hi-hat é um som de frequências altas, para fazer ele você vai usar vou usar aqui o Graphic Key. E deixar só as frequências altas, como eu disse antes, quanto mais para a esquerda, mais baixas as frequências, e mais para a direita são as frequências mais altas. Então eu vou fazer isso aqui, diminuir isso aqui.
E eu acho que é mais ou menos isso aqui. Está estourado. E se você quiser, pode colocar um reverb aqui na source mesmo. Não recomendo que coloque na track. E é só isso mesmo. Só botar um fade no final. Em percussão, não coloca fade no começo, porque na bateria o som no começo é mais alto, que isso é chamado de attack, como você pode ver no compressor aqui. Esse aqui é o attack, aquele som bem alto no começo de uma batida da bateria, é chamado de attack. Então isso aqui é só isso mesmo, e depois é só terminar de fazer o timing. Então ficou assim. Então, para esse tutorial é isso. Até a próxima e tchau.